Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou contar um relato assustador do boneco do Fofão. O título se chama O que eu vivi foi real. Você já ouviu falar da lenda do boneco do Fofão? Muita gente acha que é só história inventada para assustar criança, mas o que eu vou contar aqui aconteceu comigo. E não foi coisa leve não. Era para ser só mais um brinquedo qualquer, daqueles que toda criança dos anos 90 queria ter em casa. Mas o que veio junto com esse boneco mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que é apenas fantasia. Hoje, com mais maturidade e depois de muitas noites mal dormidas, eu resolvi contar essa história do começo ao fim. Não para te assustar, mas para te alertar. Porque às vezes, o mal se disfarça de brinquedo. E quando você percebe, já é tarde demais. Tudo começou quando eu ganhei o boneco do Fofão de presente. Na época, ele era o personagem mais famoso da TV, e quase toda criança queria um boneco daquele. Eu fiquei empolgado, claro. Era grande, macio, e tinha aquele rosto engraçado, meio bochechudo, com um sorriso congelado. Mas logo nos primeiros dias, eu comecei a sentir algo estranho. Não sabia explicar. Era como se o boneco me observasse, como se ele não fosse apenas um brinquedo. No começo, pensei que era só impressão. Afinal, eu era uma criança. Mas o incômodo crescia a cada noite. A primeira noite que dormi com o boneco no quarto foi quando tudo começou. Acordei de madrugada com a sensação de que tinha alguém ali. Olhei para o canto do quarto, e ele estava lá, parado, sentado do mesmo jeito que deixei, mas parecia que tinha se movido. A cabeça estava ligeiramente virada, como se estivesse me olhando. Aquilo me arrepiou. No outro dia, falei para minha mãe, mas ela achou que era só imaginação. Afinal, crianças têm mesmo essas coisas, né? Mas para mim, aquilo foi real. E era só o começo. Alguns dias depois, uma amiga da escola comentou que tinha um boneco igual, e que a mãe dela encontrou uma faca dentro dele. Isso me deixou tão inquieto que quando cheguei em casa, peguei uma tesoura e fui até o boneco. Rasguei uma parte das costas, e o que eu encontrei me deixou sem chão. Era uma lâmina, parecida com uma faca fina, presa bem no centro do enchimento. Fiquei paralisado. Mostrei para minha mãe, e ela ficou em choque. Jogamos o boneco fora naquela mesma noite. Mas isso não resolveu o problema. Pelo contrário, parecia que tinha piorado. Nos dias seguintes, comecei a sentir um cheiro estranho no quarto. Era doce, mas enjoativo, como se fosse um perfume barato misturado com plástico queimado. Esse cheiro só aparecia à noite, e sempre perto da minha cama. Nunca se espalhava pela casa, era só ali. Perguntei para minha mãe se ela tinha limpado com algum produto novo, mas ela disse que não. Era como se o boneco ainda estivesse ali, invisível, deixando pistas de sua presença. Comecei a ficar com medo de dormir no quarto sozinho. Logo vieram os pesadelos. E eram sempre com o mesmo tema, o programa do Fofão. Mas no meu sonho, tudo era sombrio, sem cor, sem som de risadas. As crianças pareciam hipnotizadas, paradas, encarando a câmera. O Fofão surgia e repetia frases estranhas, sempre a mesma: o brinquedo voltou. Em um sonho, dezenas de bonecos do Fofão começaram a marchar dentro da minha casa, em silêncio. Acordava suado, gritando, com o coração disparado. Minha mãe achava que era só um pesadelo infantil, mas eu sentia que havia algo real por trás daquilo tudo. Uma manhã, meu pai saiu para pegar o jornal e voltou segurando uma sacola. Dentro, estava o mesmo boneco. O mesmo. Com o corte nas costas, com a marca de onde eu rasguei. Era como se alguém tivesse tirado do lixo e devolvido pra gente. A expressão do boneco parecia ainda mais bizarra. Meu pai quis queimar, mas minha avó não deixou. Disse que isso podia trazer consequências. A sugestão foi levar o boneco para uma senhora benzedeira da região, alguém que entendia dessas coisas. A benzedeira pegou o boneco com cuidado, analisou os olhos de vidro, sentiu o cheiro e ficou em silêncio por um bom tempo. Depois, ela disse algo que nunca mais esqueci. Esse brinquedo foi feito para atrair. Mas não foi para atrair alegria, foi para abrir portas. Ela quis dizer que o boneco funcionava como um portal energético. Fez um ritual de descarrego, jogou sal grosso e lavanda sobre ele, e depois pediu que fosse enterrado em um local afastado, longe de casa. Assim foi feito. Depois desse ritual, as coisas finalmente começaram a voltar ao normal.
As noites ficaram mais tranquilas, o cheiro sumiu, e os pesadelos também. Mas a sensação de que algo sombrio passou por ali nunca foi embora completamente. Era como se uma parte da minha infância tivesse sido manchada por aquele episódio. Um trauma silencioso, mas real. Cresci com essa memória viva, e por muito tempo evitei falar sobre isso, até ver que muitas outras pessoas passaram por coisas parecidas. Anos depois, já adulto, resolvi pesquisar mais sobre o boneco do Fofão. E o que encontrei foi assustador. Centenas de relatos de pessoas que encontraram facas escondidas dentro do boneco, que ouviram vozes, que viram o brinquedo se mover. Alguns relatos falavam até em possessão. Havia até matérias jornalísticas falando sobre a suposta lâmina de sustentação do pescoço do boneco, como se fosse um erro de fabricação. Mas por que tão afiada? Por que em tantos casos? O que mais me chocou foi perceber que aquilo não era só comigo. Era uma espécie de trauma coletivo, um fragmento da infância de muitos brasileiros. O boneco do Fofão virou uma espécie de entidade urbana, um símbolo do medo disfarçado de infância feliz. Quando falamos disso hoje em dia, sempre tem alguém que se arrepia, que lembra de algo estranho com aquele boneco. Isso não é coincidência. Isso é o tipo de coisa que marca uma geração inteira. Hoje, eu decidi contar essa história porque acredito que ela precisa ser registrada. Não só como um relato pessoal, mas como parte de uma lenda que atravessou décadas e mexeu com o imaginário de muita gente. E agora eu quero saber de você. Você já teve um boneco do Fofão? Já ouviu alguém contar algo estranho sobre ele? Deixa aqui nos comentários a sua história. Se você achou esse relato impactante, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. E cuidado com o que você traz para dentro da sua casa.